Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse devocional, em mais esse dia, aonde nós nos dedicamos mais uma vez para ler a palavra de Deus, para ter o direcionamento do próprio Espírito Santo e colocarmos esse direcionamento nas nossas vidas, aplicarmos esse direcionamento, praticarmos aquilo que o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo nos orienta para as nossas vidas. E o devocional de hoje nós vamos falar sobre o cristão disfarçado, e o cristão entre aspas, porque o cristão disfarçado, na verdade, ele não é um cristão. Você realmente é cristão? A pergunta principal deveria ser essa. A pergunta principal do devocional de hoje deveria ser essa. Você realmente é cristão? Ou você está se misturando com as coisas do mundo, especificamente com essa festa pagã que dá o seu start ontem, sábado, de carnaval, né? Então você é realmente cristão, e aí eu não estou falando de religião, eu estou falando de ser cristão. Você é realmente cristão ou você está se misturando com essa porcaria que se iniciou ontem? Como você pode manter a pureza e a santidade durante esse período tão obscuro que o nosso país tanto comemora, evitando assim influências que possam se manifestar contra a vontade de Deus e que possam te afastar da presença de Deus, esconder o rosto dele de você, esconder você da presença dele. De que maneira nós podemos, ou melhor, você pode, porque eu falo por mim, eu não misturo com essa porcaria. De que maneira nós podemos exercitar a moderação e a sobriedade em meio a, sabe, às tentações, aos excessos que surgem para nos desviar do caminho da retidão durante essa época, uma época tão obscura, uma época tão problemática. Será que estou sendo diligente em amar e respeitar o meu próximo, mesmo em um ambiente de festa, de folia, um ambiente onde, de forma clara, o inimigo ele está operando? Será que eu estou consciente do meu testemunho como cristão durante essa festa pagã? Como que eu posso ser luz em meio a essas trevas e influenciar positivamente aqueles que estão ao meu redor? Será que eu estou buscando a glória de Deus em tudo que eu faço durante esse período tenebroso? Ou será que eu estou me permitindo que as práticas do mundo dominem a minha conduta? E aí, você é um cristão disfarçado, de pele de ovelha, mas na verdade você é um lobo? Ou será que de fato você é cristão? Se você puder, curva a sua cabeça, vamos orar, vamos pedir direcionamento ao Espírito Santo, pedir para que ele nos oriente mais uma vez durante esse devocional. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse momento de unidade, por esse momento da tua presença aqui. Nós não merecemos, Pai, a tua presença, nós não merecemos abrir a tua palavra e ler. Ainda assim, com tão grande amor, o Senhor nos proporciona momentos como esses, de unidade, de leitura da tua palavra, para que nós possamos aplicar às nossas vidas a orientação necessária, a qual o Senhor quer que nós tenhamos e que nós pratiquemos. Pai, mais uma vez fala conosco, trata aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos. Nos guarda desse mundo mau, dessa época tenebrosa, que nós possamos ser luz e sal. Pai, em nome do teu Filho Jesus, faz de acordo com a tua vontade, nos perdoa porque somos pecadores e carecemos da tua maravilhosa, boa e agradável vontade nas nossas vidas. É o que nós desejamos e é o que assim já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom, eu vou fazer uma leitura Amém.
chave, de um versículo chave hoje, que na verdade não vai ser um versículo, vai ser o capítulo inteiro de Isaías 59. Em seguida, minha mãe vai completar, e a tia Maria também vai completar com as leituras, as quais vão fazer de forma subsequente, mas também são duas leituras chaves. Em Isaías, capítulo 59, versículo 1 até o 21, eu estou compartilhando aqui na tela do computador com você, do seu celular, onde quer que você esteja acompanhando. Isaías, capítulo 59, a partir do versículo 1, diz: Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem vocês do rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e as suas línguas murmuram palavras ímpias. Ninguém pleiteia sua causa com justiça. Ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldade e geraram iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más, e atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal. Ágeis em derrubar sangue inocente, seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso, a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como o cego caminhamos, apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes, somos como os mortos. Todos nós arrumamos como ursos, gememos como pombas. Procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixá-lo de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de sangue. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs a cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa, conforme o que fizeram
lhes retribuirá aos seus inimigos e ira aos seus adversários o que merecem, e ilhas a devida retribuição. Desde o poente, os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória, pois ele virá como uma inundação impedida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Que palavra linda! Isaías capítulo 59. A próxima leitura está no Evangelho de Mateus, próxima leitura, próximo versículo-chave, agora, está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, no versículo de número 30. Pode ligar o microfone e fazer a leitura, quem ficou responsável. Amém. A palavra de Deus diz assim, 12:30. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Amém. Amém. A outra leitura do outro versículo-chave está no Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 31. Amém. A palavra do Senhor diz: sabemos que Deus não atende pecadores, mas Ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado pelas leituras. Que leituras impactantes, né? Sim, leituras impactantes. Leituras que nos chamam muita atenção. Porque quando nós buscamos uma vida que honra a Deus, é essencial entender as atitudes que ele considera desagradáveis para com ele. É como um filho que age sem o seu pai, sem saber aquilo que o seu pai gosta ou não. Como filho, nós temos a obrigação de saber aquilo que o nosso pai gosta e aquilo que o nosso pai detesta. Porque aquilo que o nosso pai detesta, nós não vamos praticar, nós não vamos fazer. A mesma coisa é o relacionamento que nós temos para com o nosso Deus. Se o nosso Deus não gosta de certas atitudes, nós não devemos as praticar. A nossa jornada de fé, sabe, é fácil nos desviarmos dos caminhos estabelecidos pelo nosso Deus. É fácil. Satanás é minucioso nisso daí. Ele é ardiloso. E é por isso que é vital nós refletirmos sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. E ao identificarmos aquilo que é mal, nós devemos nos arrepender. E se você sabe que aquilo que é mal, é ruim, não devemos praticar. Então eu listei aqui algumas práticas que são realizadas, que são praticadas durante esse período de carnaval por pessoas que se dizem ser cristãos. Por exemplo, vamos começar. O que a palavra de Deus fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 8? Quem vai fazer a leitura para nós pode ligar o microfone, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Amém. A palavra de Deus diz: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados puros de coração. Sabe, esse período de carnaval, muitas das vezes é associado com pensamentos e práticas
que estão completamente em desacordo com os princípios de Deus. A sexualidade, a promiscuidade, lascívia, são promovidas de diversas formas. No entanto, como filhos de Deus, nós somos chamados a viver em pureza e em santidade, guardando os nossos corações e os nossos corpos para honrar a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Em todos os aspectos da nossa vida. Então, no carnaval, o que mais se vê é imoralidade sexual, é lascívia, promiscuidade. Isso daí em cada esquina tem. Durante esse período que parece que a população gosta de se abraçar com as coisas do cão. Depois, nós temos o excesso de embriaguez. Olha o que a palavra de Deus fala sobre isso em 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 7. 1 Pedro 4, 7. Quem vai fazer a leitura pode ligar o microfone. Amém. A palavra de Deus diz: o fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertos para poder orar. Amém? Amém. Glória a Deus. Em Glória algumas a Deus. outras versões diz: estejam sóbrios, né? Aqui nessa versão que é NVI está escrito: estejam alertas. Aqui em algumas outras versões, deixa eu procurar aqui, fala: estejam sóbrios, está aqui nessa. Portanto, sede sóbrios. Como que uma pessoa embriagada vai vigiar? Como que uma pessoa que não está sóbria vai vigiar? Como que uma pessoa que está embriagada vai viver em constante atitude de oração? Ah, Jós, quer dizer que eu tenho que orar o tempo todo? Não, a gente não está falando de você abrir a sua boca e ficar orando o tempo inteiro. A gente não está falando sobre isso. Estamos falando em você estar em constante atitude de poder estar apto a conversar com Deus em santidade. Como que você vai fazer isso estando embriagado? E não é isso que a gente vê nesse período do carnaval o tempo todo? Pessoas embriagadas. O carnaval é frequentemente marcado por um clima de excesso. E eu não estou falando aqui só de embriaguez, de álcool, mas eu estou mencionando aqui drogas também e outras substâncias, né? A palavra de Deus, no entanto, nos adverte contra essa embriaguez e nos chama a sermos sóbrios e vigilantes em todo o tempo. Nós devemos cuidar para não nos deixar levar pelas tentações da carne, mas sim viver de acordo com a vontade de Deus nas nossas vidas. Depois, nós vemos a idolatria e a vaidade. Idolatria e vaidade. Olha o que a palavra de Deus fala para nós em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós. Amém. A palavra de Deus diz: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Amém. Amém, glória a Deus. Muitas das vezes, nesse período do carnaval, se promove a idolatria às celebridades. Pessoas que saem, que pagam caro para ouvir música de 20 anos atrás, correndo atrás de trio elétrico, idolatrando uma pessoa. Ídolos, músicas, uma cultura popular. Além disso, a vaidade e a busca por aprovação externas são exaltadas. No entanto, como cristãos verdadeiros, nós devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas e buscar a sua aprovação acima de tudo. Devemos lembrar que somos amados e aceitos por Ele, independentemente das opiniões ou padrões desse mundo. Por fim, eu ainda separei a violência e o desrespeito.
Olha o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, no versículo de número 52. Mateus 26, 52. Amém. A palavra de Deus diz assim: Aí Jesus disse: Guarda a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Amém? Amém. Amém. Infelizmente, esse período também nós vemos que é marcado por episódios de violência, por desrespeito, desrespeito no trânsito, pessoas embriagadas, dirigindo embriagadas, morrendo em acidente de trânsito, matando inocentes em acidentes de trânsito, brigando no meio da rua porque estão completamente embriagados ou com efeito de alguma substância química. É o que mais se vê. A violência e o desrespeito aflorado durante esse período. Sabe, se nós somos verdadeiramente cristãos, nós somos chamados a amar o nosso irmão e a viver em paz, com harmonia com todos, e não puxando a espada e promovendo a violência. Nós devemos repudiar qualquer tipo de forma de violência e buscar promover a paz, a reconciliação em todas as situações. Sabe, que as nossas atitudes elas possam ser uma escolha diária, guiadas pela palavra de Deus, pelo exemplo de Jesus, e que nós possamos ser sal e luz nesse mundo tenebroso, nesse período que é tenebroso. Claro, principalmente com aqueles que estão ao nosso redor, são próximos a nós, sendo nós testemunhas do amor, da graça de Deus, porque não basta apenas falar, precisamos viver esse evangelho. E a conclusão que nós podemos tirar disso tudo é que à medida que nós buscamos crescer na nossa jornada espiritual, nós devemos constantemente examinar a nossa atitude, as ações, a luz, a palavra de Deus. Sempre observando isso, que Deus está satisfeito com essas atitudes. Que nós possamos nos esforçar para abandonar atitudes que desagradam a Ele e voltar para um estilo de vida que o glorifique. Que as pessoas olhem para nós e falam, verdadeiramente, essa pessoa tem Deus no coração. Sabe, que cada passo que nós dermos possa ser guiado pelo amor de Deus, pela vontade dele, pela busca, pela santidade. Que nós possamos viver uma plena comunhão com o nosso Pai Celestial, destituídos e separados das coisas desse mundo. Se você puder, mais uma vez, curva sua cabeça e vamos orar. Vamos pedir ao nosso Deus que nos dê a sua paz, o seu shalom. E que a gente possa viver destituído de todo o pecado. Se você tiver pecado, peça perdão a Ele. Peça perdão a Ele e não cometa mais esse pecado. Vamos orar. Bendito e maravilhoso Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento maravilhoso diante da tua presença. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado, nos guia, nos protege, guarda-nos e nos ilumina, Senhor. Até a volta do teu Filho Jesus. Paizinho eterno, perdoa os nossos pecados. Habita em nós, Espírito Santo, cada vez mais, nos enchendo. Que nós possamos ser luz e sal nessa vida, nessa terra, até a volta do teu Filho Jesus. Nos guarda, nos livra de todo mal. Ao que nós oramos é o que assim já te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.